Olá, tudo bem com você? Comigo também, tudo tranquilo. Sabe que hoje eu estive pensando num verso que eu li, que há amigos mais chegados que um irmão, e é verdade. Pensei também, mas como pode ser isso? Aí entendi que eu só posso ter um amigo mais chegado que um irmão quando eu conhecer o melhor amigo, que é Jesus. Ele que nos muda e nos faz ser diferentes, a ponto do nosso amigo gostar tanto de nós que não quer sair de perto. Mas às vezes eu quero esse amigo, mas eu não sou esse amigo. Então eu preciso primeiro aprender a ser este amigo para que eu possa ganhar este amigo mais chegado que o irmão. Aí sim eu entendi. Aí essas palavras fizeram sentido para mim, tiveram sentido. E eu acredito que elas também vão fazer um sentido diferente na sua mente. Porque se você não tem, de repente, o melhor amigo, é porque você, de repente, precisa aprender a ser o melhor amigo. E só quem pode ensinar é Jesus, porque Ele é perfeito. Ele não magoa, Ele não abandona e Ele está em todos os momentos. Então, que realmente Jesus ele possa ser seu melhor amigo e que você possa, dessa forma, se tornar um amigo mais chegado que um irmão para alguém e também receber este amigo. Certo? Muito bem. Hoje, em nossa aula, nós vamos trabalhar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E essa estrutura, esses aspectos estruturais, eles estão divididos em conteúdo na hora que você está organizando o seu texto, certo? A segunda é na estrutura. O terceiro é na linguagem que você estará usando nessa escrita. E por último, então, as qualidades requeridas. Dentro desses 4 elementos que irão compor a estrutura do seu texto dissertativo argumentativo, nós vamos ver, dentro do conteúdo, serão as ideias. Serão as ideias, certo? Dentro dessas ideias, nós teremos, então, a seleção e a organização. O que é a seleção e o que é a organização, né? Ou seja, a ordenação. De que forma você vai organizar essas ideias, selecionando elas, ordenando, e isso você faz até no momento que você está fazendo o seu rascunho. Lembre-se que o texto dissertativo argumentativo é necessário você fazer o seu rascunho. Quando você faz o rascunho, você seleciona, você ordena as suas ideias, para que mantenha-se um texto bem objetivo, bem claro. E agora, dentro da estrutura, ela deve ser de 2 formas. Estrutura do raciocínio e das partes, a estrutura das partes. Como será essa estrutura do raciocínio? Tem 2 formas. Você pode fazer pelo método dedutivo. E o que seria o método dedutivo? É quando você parte da tese para seus argumentos, certo? Esse é o método dedutivo, onde você parte da tese para os teus argumentos. E agora, o outro método é o indutivo. Como seria o indutivo? Dentro, né? Eu vou partir do quê? Vou fazer o contrário. Vou partir dos argumentos para fundamentar a minha tese. Lembre-se que a tese, nós já vimos na aula anterior, que a tese
é o seu ponto de vista sobre uma situação, problema. Então, dentro dessa estrutura, eu vou ter o raciocínio que pode ser pelo método dedutivo ou indutivo. E as partes? As partes é aquela que é essencial, são essenciais, na verdade, para você organizar o seu texto dissertativo, argumentativo, que todo texto narrativo deve ter, que é a introdução, o desenvolvimento e, finalmente, a conclusão. Todo o texto narrativo ele se compõe dessa forma, com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se for um texto dissertativo argumentativo, vai manter, certo? Porque esse aqui, ele pertence ao gênero narrativo. Então, agora, eu consegui perceber que a próxima etapa, o próximo aspecto dessa estrutura é a estrutura dividida em raciocínio e em partes. E agora, com relação à linguagem, qual é a linguagem que você vai usar no seu texto dissertativo argumentativo? Primeiro, a linguagem padrão, culta. É uma linguagem com neutralidade. O que é isso, neutralidade, professora? Significa que o seu texto não vai estar na primeira pessoa, mas sim ele vai estar na terceira pessoa do singular, certo? Mais o Czinho, que é o sujeito indeterminado. Como isso? Quando eu escrevo constata-se, verifica-se, está então neutro. Então, o próximo aspecto é a linguagem. Na padrão, nada de gírias, nada de coloquialismo, que é a linguagem do dia a dia, nada de palavrões, nada de palavras com sentido ambíguo, ou seja, sentido duplo aí, certo? Que não fique bem claro. Para que isso realmente aconteça, então eu preciso o quê? Organizar as minhas qualidades que serão requeridas no meu texto. E aí são duas muito importantes. Primeiro, a objetividade. O meu texto tem que ser objetivo. O que é que eu vou realmente falar? Eu vou fazer uma apresentação, eu vou solidificar essa objetividade através de uma apresentação de dados, de informações pertinentes. A outra qualidade é a clareza. Meu texto tem que ficar claro, certo? Como eu faço isso? Através da coesão e da coerência. Nós já falamos na aula anterior sobre essas qualidades aqui. A objetividade, através da apresentação de dados, são informações que não podem ser falaciosas. Eu tenho que ter fonte segura, fonte respeitável. A clareza, ela só se dá por meio da coesão e da coerência. E a coesão é quando eu uso os elementos coesivos pertinentes, né? Que são o uso dos conectivos coordenados e subordinados, que você já aprendeu lá no 9º ano e agora você precisa usar para que o seu texto fique objetivo e claro. E a partir do momento que você organiza essa escrita, eu terei então um texto coerente, certo? Então, olha só, a estrutura do texto dissertativo argumentativo é bem claro. Você não precisa ficar, ai, nossa, que dificuldade de escrever. Não, se você tem leitura, se você realmente estuda os conteúdos das suas disciplinas que você trabalha na escola,
História, geografia, sociologia, filosofia, matemática, química, física, enfim, elas te dão base acadêmica para colocar no seu texto, para defender o seu ponto de vista. Agora, se você não usar isso, você pode usar o seu conhecimento que você tem de música, que você gosta, de filmes, séries, obras, livros, aquilo que, peças de teatro, se você gosta, exposições, se você gosta, estudos científicos. Eu gosto de ler biografias. Ótimo! Procure sempre aquilo que você domina, trazer para a estrutura do seu texto dissertativo argumentativo. Porque não espera-se que você domine um dicionário todo com palavras difíceis. Não é isso que enriquece. O que enriquece um texto dissertativo argumentativo é a maneira como você usa a coesão, quando você vai ligando as suas ideias, vai ordenando elas, certo? Partindo do quê? Do seu ponto de vista para os argumentos ou dos argumentos para o seu ponto de vista, onde você mantenha essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí sim, você tem uma estrutura de um texto rico, de um texto interessante, portanto, um texto que vai receber nota de 800 a 1000. E nada menos do que isso. Professora, mas esse não é o meu foco. O foco é você ser entendido pelo outro. E você só passa a ser entendido quando você escreve bem, quando você redige, que linda essa palavra, um texto de forma clara, certo? Muito bem, fiquei muito feliz. Olhe eu aqui, linda e maravilhosa, super feliz com você, porque você participou da aula da prof, você assistiu o videozinho aí, certo? E agora, um grande beijinho no coração. Deve fazer um coraçãozinho. Assim, um beijinho no seu coração e nos vemos na próxima aula. Tchau!